E aí, povo de Deus, e aí, terra, e aí, vida, e aí, luz, e aí, ser humano, seja bem-vindo ao canal A Bíblia em Família. Brincadeira. Bom, pessoal, hoje nós iremos dar início aí no livro de 2 Samuel, vai ser o primeiro e o segundo capítulo. Ó, tem muita coisa boa aí, né? No capítulo anterior, né? 1 Samuel, capítulo 31. Lá foi descrito lá a morte de Saul e de seus filhos. E aqui nós estamos aqui no título, Davi é informado da morte de Saul. E no 2, Davi vai ser aclamado rei de Judá. Então, bora pro vídeo, tem muita coisa boa e muita história maravilhosa de Deus. Davi informado da morte de Saul. 2 Samuel, capítulo 1. Depois da batalha que resultou na morte de Saul, quando Davi já havia retornado de sua vitória sobre os amalequitas, né? E faziam 2 dias que estavam em Ziclag. Ao terceiro dia, chegou um homem que vinha do acampamento de junto de Saul, tinha vestes rasgadas e a cabeça coberta de terra. Ao se aproximar de Davi, atirou-se por terra e se prostrou. Indagou-lhe Davi, de onde vens? E o homem respondeu, escapei com vida do acampamento de Israel. Diante do que Davi inquiriu, que aconteceu? Dize logo. E o fugitivo respondeu prontamente, as tropas bateram em retirada do campo de batalha e muitos tombaram mortos. O próprio Saul e seus filhos Jonathan também morreram. Então questionou Davi a pessoa que lhe trazia essas notícias. Como sabes que Saul e seus filhos e seu filho Jonathan pereceram, né? Morreram. E o jovem lhe explicou. Eu estava casualmente no monte de Gilboa e de repente encontrei Saul cambaleando, apoiado sobre sua própria lança. Os carros de guerra e os oficiais da cavalaria inimiga estavam a ponto de alcançá-lo. Assim que ele se virou e me viu, chamou-me em voz alta e eu prontamente respondi, eis-me aqui, Senhor. Então indagou-me, quem és tu? E eu disse, sou amalequita. Ué? Em seguida ordenou-me, aproxima-te e mata-me, porque estou sobre as caibras e a angústia da morte, contudo ainda estou vivo. Por esse motivo, me dirigi até ele e o matei, porquanto havia constatado que ele não sobreviveria ao ferimento. Depois tomei seu diadema, a coroa que trazia sobre a cabeça e seu bracelete real, e os trouxe a ti, meu Senhor. Então Davi, naquele mesmo instante, rasgou as suas vestes, e os homens que estavam com ele fizeram o mesmo. E lamentaram grandemente, pranteando e jejuando até o fim da tarde, por Saul e por seu filho Jonathan, pelo exército do Senhor e pelo povo de Israel, porque muitos haviam tombado ao fio da espada do inimigo. Depois Davi perguntou mais ao jovem que lhe trouxera aquela notícia, de onde és? Ele respondeu, eu sou filho de um estrangeiro, residente de um Amaleque. Ele já havia falado isso, né? Mas quer saber se o cara vai falar a mesma coisa. Indagou-lhe ainda Davi, como não receaste levantar a tua mão contra o ungido de Yahvé para tirar-lhe a vida? Então Davi chamou um de seus jovens serviçais e ordenou, aproxima-te e mata-o. O moço golpeou o amalequita e ele morreu. Declarou-lhe Davi, que teu sangue caia sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testemunhou contra ti quando confessaste, fui eu mesmo quem matou o ungido de Yahvé. Poesia fúnebre de Davi. Davi demonstrou seu pesar pela morte de Saul e seu filho Jonathan, entoando esta lamentação e ordenando que se ensinasse aos homens de Judá e o hino do arco que foi registrado no livro de Yahvé, né, no livro de Iachá, né, que são justos, aliás. O teu esplendor, ó Israel, desvalece e morreu sobre os teus montes, como tombaram os nossos soldados mais valentes. Não divulgueis isso em Gate, não o anuncieis nas ruas de Ascalon, a fim de que não se regozijem as filhas dos filisteus, nem se alegrem
as filhas dos incircuncisos. Ó colinas de Giboa, nunca mais haja orvalho nem chuva sobre vós, nem campos férteis que produzam trigo para as ofertas, porquanto ali foi profanado o escudo dos guerreiros, o escudo de Saul, que jamais será polido com óleo. O arco de Jonatas era mortal e nunca recuou do sangue dos feridos e da gordura dos poderosos. A espada de Saul jamais voltou vazia. Saul e Jonatas, amados e excelentes na vida e na morte, não se separaram. Mais do que as águias eram velozes, mais do que os leões eram fortes. Filhos de Israel, chorai sobre Saul, que vos vestiu de escarlate e de linho fino, que adornou com ouro os vossos vestidos. Como saíram os heróis no meio do campo de batalha. Jonatas, a tua morte sobre os mortos de Israel dilacerou-me o coração. Com todo o meu ser lamento por ti, meu irmão amado. Como te queria bem. Tua amizade era para mim mais preciosa do que o amor das mulheres. Caíram, pois, os notáveis guerreiros e todas as suas armas de luta não têm mais importância. Vamos entrar agora no capítulo 2, 2 Samuel. Davi é aclamado rei de Judá. Passados esses acontecimentos, Davi consultou a Deus, o Senhor. Deverei subir a governar algumas das cidades de Judá? E Yahvé lhe respondeu, sobe. Então Davi indagou, a qual subirei? E a resposta foi, a Hebrom. E assim Davi subiu para Hebrom, com suas duas esposas, Ainoã de Jezrael e Abigail, viúva de Nabal, o Carmelita. Davi também levou os seus soldados com as suas famílias, e eles ficaram morando nas cidades vizinhas e a Hebrom. Então os cidadãos de Judá foram a Hebrom e ali ungiram Davi, rei da tribo de Judá, informado de que os moradores de Jabes-Gileade haviam sepultado Saul. Davi enviou-lhes alguns homens com a missão de lhes entregarem a seguinte mensagem: Bendito sejais de Yahvé, por teres realizado esta obra de misericórdia para com Saul, vosso Senhor, lhe derdes dado uma digna sepultura. Que Yahvé tenha para convosco misericórdia e bondade, e eu também vos farei bem, porque assim procedeste. E agora enchei-vos de coragem e sede valorosos, porque Saul, vosso rei, está morto. Quanto a mim, a casa de Judá já me sagrou seu rei. Isbosete torna-se rei de Israel. Isbosete. Enquanto isso, Abner, filho de Ner, comandante do exército de Saul, levou Isbosete, filho de Saul, a Manaim, onde o proclamou o rei de Gileade, sobre todos os assuritas em Jezrael, Efraim, Benjamim e por toda a terra de Israel. Isbosete, filho de Saul, tinha 40 anos quando começou a reinar sobre Israel e reinou 2 anos. A tribo de Judá, porém, seguia a Davi. Davi reinou em Hebrom sobre a tribo de Judá durante 7 anos e 6 meses. Davi vence Isbosete. Abner, filho de Ner, e o exército de Isbosete, filho de Saul, partiram de Manaim e marcharam para Gibeon. Joabe, filho de Zeruia, e os soldados de Davi foram ao encontro deles. No açude de Gibeão, um grupo tomou posição num lado da represa, na outra tropa no lado oposto. Então Abner propôs a Joabe: Deixe-me que venham alguns jovens e lutem diante de nós. Joabe prontamente respondeu: Que lutem. Vieram eles e foram contados 12 guerreiros de Benjamim por Isbosete, filho de Saul, e 12 da guarda de Davi. E aconteceu que cada soldado conseguiu agarrar seu adversário pela cabeça e ficou-lhe o punhal
no lado, e juntos caíram mortos. Caramba! Por esse motivo, aquele lugar situado em Gibeton ficou conhecido como Campo dos Punhais Hostis. Houve naquele dia uma terrível e sangrenta batalha, e Abner e todos os homens de Israel foram derrotados pelos soldados de Davi. Estavam lá os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abissai e Azael. Ora, Azael era rápido na corrida como as gazelas selvagens. Ele se lançou em perseguição de Abner, sem se desviar das suas pegadas, nem para a direita nem para a esquerda. Abner olhou para trás e indagou: És tu, Azael? E ele replicou: Sou eu. Então Abner recomendou-lhe: Vai para a direita ou para a esquerda, captura um dos seus soldados e aposta-te dos seus despojos. Mas Azael não quis abandonar seu objetivo de persegui-lo. Abner voltou a advertir Azael, exclamando: Deixe-me de seguir-me, porquanto não quero ferir-te de morte. Como poderia eu encarar teu irmão Joabe nos olhos de novo? Como Azael se recusara a afastar-se, Abner lhe desferiu um golpe com sua lança, que perfurou o estômago, e a ponta saiu pelas costas. Azael caiu e morreu imediatamente, ali mesmo. E todos que iam chegando ao lugar onde Azael caía morto, ali se detinham. Então Joabe e Abissai perseguiram Abner. Ao final do dia, chegaram à colina de Amá, que está a leste da cidade de Gia, na estrada que vai para o deserto de Gibeão. Os soldados da tribo de Benjamim seguiam Abner, se reuniram novamente, formando um só grupo, e ocuparam o alto de um morro. Então ouviu-se Abner gritando para Joabe: Continuarás com tua espada a derramar sangue para sempre? Não sabes que isso só levará a mais amargura? Até quando te demorarás para ordenar às tuas tropas que desistam de perseguir teus próprios irmãos? Diante do que Joabe exclamou em resposta: Juro por Yahvé, ao nome de Deus, que se não tivesse erguido a tua voz, o meu exército perseguiria cada um dos teus irmãos até amanhã de manhã. Em seguida, Joabe mandou soar a trombeta e todo o exército suspendeu o combate. Cessou a perseguição a Israel e terminou completamente a guerra. Abner e os seus homens caminharam durante toda a noite pela Arabá, o vale do Jordão. Atravessaram o rio Jordão e depois de marcharem toda a manhã do dia seguinte, chegaram à cidade de Manaim. Assim que Joabe cessou da sua perseguição, reuniu toda a sua milícia e verificou que estava faltando 19 guerreiros, além de Azael. Porém, a guarda de Davi havia matado 360 soldados de Abner, todos eles pertencentes à tribo de Benjamim. Levaram o corpo de Azael e o sepultaram no túmulo de seu pai em Belém. Depois disso, Joabe e seus guerreiros marcharam durante toda a noite e chegaram a Hebrom ao raiar do dia. E esse é o final de 2 Samuel, capítulo 1 e 2, 1 e 2. Fiquem todos na paz e até a próxima.